Olá, amigos! Olá, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra online da Associação Espírita Boa Nova. Estamos muito agradecidos e muito felizes por estarmos aqui reunidos novamente mais uma semana. Sejam todos muito bem-vindos. Desejem aí o boa noite, o boa tarde. Deixe a mensagem de carinho e de boas vibrações, de boas energias para todos nós. Estamos retornando mais uma semana para estudar, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos consola, essa doutrina que nos esclarece e nos impulsiona a realizar boas ações, boas atitudes, e que essa transformação possa se fazer presente no coração de cada um de nós. Antes de iniciarmos esse momento, a gente sempre gosta de trazer um momento artístico para que a gente possa vibrar positivamente pelo nosso planeta, pela nossa comunidade, pela nossa casa, por nós mesmos, né? E que essas energias, essas vibrações possam estar presente conosco, não só hoje, nesse momento, né, que cada um de vocês estão assistindo esse vídeo, mas essa energia ela possa aí permanecer os dias, semanas e quem sabe aí, né, os anos. Então, pessoal, agradecemos e vamos juntos emanar energias, pensamentos bons, positivos, através desse momento artístico. Todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento, toda esperança, todo choro de lamento, todas as tristezas, todo crescimento, todas as doenças, todo o amor que nos move é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Deus é justo, Ele é bom, Ele é.
e que esse momento maravilhoso que acabamos de assistir, ele possa ter trago um pouquinho, né, dessas energias, dessas vibrações para dentro de cada um de nós. E a gente agradece a Jesus, a Deus, a espiritualidade maior, por sempre estar conosco em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. Então, pessoal, estamos iniciando, né, a palestra online da Associação Espírita Boa Nova. A gente pede encarecidamente que cada um de vocês possam visitar as nossas redes sociais, né, o nosso Facebook, o nosso Instagram, e também dentro do YouTube nós temos aí inúmeras palestras online que foram promovidas pela nossa associação. Então a gente pede para que vocês vão até lá embaixo e curtam, compartilhem, para que esses vídeos, essa mensagem, né, da Boa Nova possam chegar aí a tantos corações, a tantas residências. Então a gente pede aí encarecidamente o apoio na divulgação e no compartilhamento de cada um de vocês. Então, como é de praxe, nós sempre falamos aqui algumas campanhas, né, que estamos realizando na nossa associação, para que vocês possam, é claro, né, quem puder, quem sentir à vontade, quem tiver condições de contribuir e de ajudar nos nossos projetos e nossos trabalhos sociais da nossa associação. A gente lembra que estamos ainda com a campanha do material escolar, que vai ajudar crianças e jovens que frequentam a nossa associação a estar aí, quem sabe, construindo, né, um futuro melhor através da educação. Então, se você puder contribuir com algum material escolar, nós ficaremos imensamente felizes com a sua colaboração, tá? Nós vamos deixar uma lista para aqueles materiais que são pedidos pelas escolas, mas se você não puder contribuir com esses materiais, também não tem importância. Pode contribuir com outros e, quem sabe, também com uma ajuda através do nosso Pix, né, depositando uma quantia que você julgar necessária para que a gente possa estar comprando aí esses materiais e estar direcionando as crianças e os jovens da nossa associação. Lembrando que uma vez por mês nós temos a entrega dos alimentos, dos materiais de higiene, produtos de limpeza, que vão para dezenas de famílias que são cadastradas na nossa associação. E semana que vem, sábado que vem, pela manhã, nós estaremos realizando essas entregas. Então, a gente precisa muito, mas muito da colaboração de cada um de vocês. Se você puder contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, se você puder contribuir com uma cesta fechada, se você puder contribuir divulgando a nossa campanha, será muito bem aceito, muito bem-vindo, e estaremos muito gratos pela sua contribuição e pela sua ajuda. Então, dezenas de famílias estão precisando aí da nossa colaboração para que esse projeto, para que essa campanha, ela permaneça de pé e que a gente consiga aí arrecadar esses alimentos, esses materiais, para estar direcionando para essas famílias que tanto precisam desses materiais e, consequentemente, do nosso amor, do nosso carinho, tá bom? E então a gente vai deixar aí o nosso contato, né, da pessoa que é responsável, que é o AFA, e também o nosso Pix, para que, se você achar viável, se você achar que tem condições de contribuir financeiramente, possa estar fazendo aí o depósito, a transferência do valor que você julgar viável aí para nossa associação, direto para nossa conta. E lembrando que, como nossa casa também está em obra, nós estamos aí ampliando o nosso espaço e agora nós estamos fazendo a campanha do saco de cimento, para que a gente possa aí conseguir material, conseguir de alguma forma meios
para poder dar continuidade a esse trabalho, a esses projetos sociais. A gente sabe, né, que trabalhar com obra, esses materiais são caros e então a gente precisa aí da ajuda e da colaboração de cada um de vocês, tá bom? E a gente agradece imensamente a todos aqueles amigos, todos os irmãos que vêm aí nos ajudando todos os meses, todos os anos. Então nós somos muito felizes por cada um de vocês que doa um pouquinho, né, do seu tempo, do seu amor, do seu carinho, para estar aí junto conosco, engajado nessa tarefa do bem, nessa tarefa do amor. Então hoje nós teremos aqui o nosso amigo Igor de Oliveira e ele vai trazer o assunto, vai conversar com a gente, vai falar um pouco sobre ciência, né? Trazer esse tema aí que é um dos pilares, né, da doutrina espírita e que nós precisamos compreender melhor cada um desses elementos. E o tema que ele vai abordar é a Trindade Universal. Então que nós possamos ter uma noite maravilhosa de estudos, maravilhosas de reflexões, de conhecimentos e o mais importante, né, que a gente possa estar motivados a colocar todos esses ensinamentos em prática, né, que ele possa se materializar através das nossas mãos, das nossas ações no nosso dia a dia. Um bom início de noite a todos. Estamos aqui reunidos online mais uma vez para fazermos os nossos estudos, as nossas reflexões. E eu, como sempre, agradeço por essa oportunidade, por ter a chance de estar aqui juntamente com todos vocês, ainda que não de forma presencial. Sempre pedindo, né, ao invisível, né, a espiritualidade que possa me inspirar para que eu consiga trazer pontos interessantes para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, que nós sabemos que, em última instância, é para isso que o Espiritismo está aí, né? E hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante que, para mim, que é a questão da Trindade Universal, né? O que compõe o universo, o que o universo é feito. E antes disso, acho que cabe um comentário. Nós sabemos que existe nós podemos, assim, dividir a doutrina em aspectos morais e aspectos intelectuais, ou seja, partes que são mais explicativas da doutrina espírita, né, o que o Espiritismo oferece para que nós investiguemos a ciência, para sabermos como as coisas são e por que elas são como são. E há outros aspectos de ordem moral, né, que são muito mais relacionados ao crescimento do espírito, né, às nossas atitudes, ao autoconhecimento, ao combate dos nossos defeitos. E os espíritos fazem a comparação que nós temos duas asas de evolução como se fôssemos um pássaro, né? Então nós temos a asa do conhecimento e a asa da moralidade. E eu acho também que não resta dúvida de que a asa da moralidade não é que ela seja mais importante, as duas são importantes, mas ela é talvez a qual nós devêssemos nos debruçar mais, nos esforçarmos muito mais, porque a asa do conhecimento ela é mais fácil de desenvolver. Mas no momento em que a pessoa está pronta, que o espírito está pronto, que ele está numa existência em que foi possibilitada a ele uma condição de estar no meio de estudos, ou que ele possa estudar, ele veio com um aparelho físico, sem qualquer limitação, ele pode dar um grande salto em conhecimento e aprendizado. Enquanto que em moralidade é bem mais complicado. Nós sabemos que nós precisamos de uma dedicação tremenda por muito tempo para que nós nos conscientizemos e vençamos um único defeito. Mas é inegável que nós temos que aprender. O conhecimento liberta, né? O conhecimento ele nos explica, ele nos torna lógica a ideia de por que devemos agir de determinada maneira. E hoje eu proponho mais um tema desses que são relacionados à parte do aprendizado, a parte
da ciência, da intelectualidade. Que está, obviamente, no Livro dos Espíritos, né? Nós sabemos que o Livro dos Espíritos ele é o grande resumo, né? Aquele livro, o livro-chave, o livro essencial para aquele que resolve, que quer aprender sobre o Espiritismo. Mas também depois foi desenvolvido esse tema na Gênese, né? A Gênese é um livro bastante, digamos assim, escanteado pelos espíritas, né? Muitas vezes se dedica pouco tempo à Gênese, ou se acha complicado. Mas é um livro que traz, em termos de informação de como as coisas são, muito mais do que nós imaginamos, né? O Divaldo, certa vez, contava de uma forma bem anedótica, né? Brincando, assim, que ele questionou, se eu não me engano, foi o Espírito Viana de Carvalho, e ele disse, mas o Espiritismo, o Livro dos Espíritos não fala sobre todos os assuntos, não fala, por exemplo, sobre física quântica, e que o Espírito teria respondido para ele, como não, vai lá ver na questão tal. E ele foi lá ver o princípio, refletiu sobre a questão e via que lá abria um princípio para que essa ciência no futuro se desenvolvesse. Então essas obras elas são muito mais profundas do que a gente imagina, né? Às vezes na nossa arrogância nós achamos que aquilo ali tem um conhecimento limitado e que nós já avançamos mais. Não, ali está a base para todo o desenvolvimento da humanidade e conhecimento por muitos séculos ainda no futuro. E aí nós temos esse ponto da Trindade Universal. O que é a Trindade Universal? Bom, a Trindade Universal ela é basicamente a tríade, né? O composto de três, vou usar esse termo, pedir licença para usar esse termo de forma até um tanto incorreta, elementos que compõem tudo o que existe. Sabemos que as religiões foram surgindo ao longo do desenvolvimento da caminhada humana, através de espíritos elevados que tinham uma compreensão sempre mais desenvolvida que a massa, reencarnavam e traziam conhecimentos sobre Deus e sua lei, imutável, perfeita, né? A grande lei da qual todas as outras decorrem, incluindo as leis da natureza, com conceitos, conhecimentos adequados à concepção, à possibilidade de compreensão da humanidade em cada época. Então vejam que aqui nós já temos um conceito de religião que é muito mais abrangente, ou sai daquele conceito unicamente religioso no sentido da fé, de nos voltarmos para Deus. Claro que aproxima de Deus. Sempre houve talvez essa necessidade primordial de ligar o ser humano embrutecido ao seu Criador, para que se desenvolvesse os bons valores e crescesse. Mas é também, como diz o Pastorino, a religião, um tratado de ciências incompreendido. Principalmente o Espiritismo, né, que veio depois. E quando nós olhamos para esse universo infinito, nós questionamos às vezes de que são feitas as coisas, né? Será que não seria interessante que nós entendêssemos um pouco mais como as coisas são formadas? É óbvio que tem conceitos que saem da nossa alçada, que nós não vamos entender agora, como a questão do infinito, do universo infinito. Como algo pode ser infinito, né? A questão do eterno, algo que não foi criado. Como que não foi criado? Como que sempre esteve lá? A nossa imaginação, a nossa consciência quer um princípio para tudo. Porque tudo que nós conhecemos teve um princípio, incluindo nós mesmos. Tá? Então é óbvio que tem conceitos dos quais nós não damos conta. Mas alguns nós podemos dar conta. E podemos dar conta dentro de um certo nível. Nem que nós estejamos estudando sobre o universo, daqui a pouco a gente não sabe, né? Mesmo aqueles que se dizem ateístas, né? Muitos cientistas, muitos astrofísicos, ou melhor, todos, admitem que há muitas coisas que nós não sabemos. Aliás, há mais coisas que nós não sabemos do que coisas que nós sabemos. Certo? Ciência da Terra. E na Gênese,
bem mais desenvolvido, mas já questionado por Kardec no Livro dos Espíritos. O Kardec, né, na parte dedicada aos elementos gerais do universo, ele pergunta, né, de que é composto o universo. Aliás, ele vai fazendo uma série de perguntas, e daí em algum momento ele diz, então o universo todo, tudo que existe, todo o mundo, todo o nosso sistema solar, as galáxias infinitas, né? Muitas pessoas que não são, que não têm essa curiosidade por astronomia, conceitos de astronomia, né? Ainda que conceitos bem básicos que nós conseguimos entender, deixando lá de lado os cálculos para quem é especialista, não conseguem ter uma noção de como o universo é grande. É incomensurável, não cabe na nossa imaginação. As distâncias são incalculáveis, elas são dadas em anos-luz, ou seja, um ano viajando numa velocidade na qual se pode dar 7 voltas na Terra em um segundo. Então é de um tamanho assim que fere arrebenta com a nossa imaginação. E tudo isso que existe é composto por 2 elementos gerais. E eles dizem o espírito e a matéria. Então vamos tentar desenvolver um pouco através do material que eles nos oferecem. Então já sabemos que trindade são 3 coisas, eu mencionei 2. Né? Para que nós desenvolvamos depois, sem qualquer mistério, os espíritos ainda acrescentam, além desses 2 elementos, a Deus. Então depois nós chegamos lá. Começamos pelo espírito. Quando nós pensamos em espírito, nós pensamos em nós, encarnados ou desencarnados. Só que há também os anjos, há os arcanjos, há seres com um nível de elevação muito maior que o nosso, que nós estamos agora. Há os cristos, né? Há sabe-se lá quantas escalas que nós nem conhecemos de evolução depois de nós. Mas há também seres que estão no nível inferior de evolução, estágios anteriores. Nós temos os animais, nós temos as plantas. Nós sabemos que existe halo vital até nas pedras. Né? Então, como assim espírito? Bom, vamos lembrar que eles mesmos nos ensinam que a terminologia pouco importa. A linguagem humana é sempre imperfeita para explicar, né? Para dar conta das ideias. Mesmo ideias limitadas, né? A linguagem articulada ela é sempre limitada. Então nós vamos tentando dar nomes aos bois para entender melhor, para organizar a informação na cabeça. Mas a terminologia pouco importa, como eles nos dizem. E então como que a gente poderia elaborar essa ideia do espírito? Quando eles falam de espírito, eu acho que eu tenho convicção de que eles estão usando essa terminologia para melhor compreendermos, de uma forma bem básica, mas eles estão se referindo à vida. Então esse universo infinito, que também tem um começo, nós nem entendemos direito se houve ou não um começo, né? Porque Deus é infinito, Deus é eterno, Deus não é o ser incriado, não foi criado. E não se pode supor Deus um segundo sequer inativo, de braços cruzados. Né? Então Deus sempre criou. Então quando o universo foi criado, nós sabemos que em algum momento ele tem que ter sido criado, porque senão ele seria o próprio Deus. Né? Não, Deus criou o universo. Mas em que momento se Deus é eterno? Então são coisas que saem da nossa alçada e os espíritos nos dizem. Vocês não têm condições de entender isso. Mas esse universo infinito é composto, é cheio de vida. E essa vida vai evoluindo desde um mesmo ponto, simples e ignorante, no sentido de que ignora tudo, até o grau máximo de evolução, que pelo que nós sabemos são os Cristos cósmicos, como o nosso mestre, que é o governador espiritual do planeta, e são aqueles seres que estão em comunhão constante de pensamento com Deus, integrados, né, quase uma simbiose, uma união perfeita, uma comunhão de pensamentos, de vontades, desde o bem básico até o topo, pelo que nós sabemos. Passando por todos esses graus de evolução de acordo
com a lei divina. Então tem sem que a gente mais uma vez questione se tal obra é doutrinária, mais ou menos doutrinária, se está ou não de acordo com a doutrina. Nós sabemos que nós criamos, né, divisões em tudo, até dentro do espiritismo. Mas nós sempre podemos extrair informações e ponderar, né, voltando sempre para a nossa âncora, que é a doutrina. Né? Alguns espíritos dizem, na dúvida, sempre volta para Kardec, que a explicação está lá. Tem um livro de um autor chamado Robson Pinheiro, que ele fala que Jesus, quando formou a Terra, quando a Terra já tinha passado por um determinado processo de resfriamento, a Terra estava pronta, o planeta jovem, para receber vida, Jesus, ele lançou sobre a Terra um halo vital, como se fosse uma atmosfera de vida, que foi entranhada no planeta, e a partir dali começou a se desenvolver, se formar, se materializar nos seus seres, que foram surgindo pouco a pouco, como Darwin explicou. Darwin explicou, claro, o desenvolvimento das espécies, não esse aspecto espiritual. Então vejam, o universo é cheio de vida. Vida individualizada, mas infinito. O universo é infinito e cheio de vida. Então isso nós poderíamos entender como um resumo do que é o espírito. Somos espíritos, somos vida. A vida inteligente, nós somos a inteligência do universo. Eles dizem, o espírito, né, é o princípio inteligente do universo. E o outro elemento? O outro elemento é a matéria. Só que essa palavrinha dá muito pano para manga, pessoal. Vejam, até poucas décadas atrás, poucas, sei lá, umas 5 décadas atrás, até que ali no meio do século passado começassem a surgir grandes mentes brilhantes e trabalhar com a ideia da física que acontece lá dentro dos átomos, né, quântica em nível energético, se entendia o conceito de matéria, o conceito clássico do Newton, né, de Newton. Então matéria é aquilo que tem ponderabilidade, aquilo que pode ser manipulado, aquilo que pode ser aferido pelos sentidos, né? E isso aparece lá na questão 22 do Livro dos Espíritos. Então vejam que o Kardec pergunta e como que eles respondem. Vamos tentar aprofundar um pouquinho dentro das nossas limitações. Então Kardec diz assim, define-se geralmente matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os nossos sentidos, que nós podemos tocar, e o que é impenetrável. São exatas essas definições? E eles respondem, do vosso ponto de vista, elas o são. Não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Porque eles sabiam que o conceito clássico de matéria era aquilo que era tocável, né? Aquilo que era duro, aquilo que era sensível aos sentidos. Mas aí já vem toda essa gama de obras que o Espiritismo nos traz, e a própria Gênesis desenvolve a ideia, de que o plano espiritual é cheio de matéria. Então vamos tentar entender que matéria é também um halo vital, é também um fluido que preenche o universo, juntamente com o espírito. E essa matéria, ela parte desde um estado de etericidade, de imponderabilidade muito, muito grande, até a condensação máxima, que é a matéria bruta que nós conhecemos. E essa matéria, ela vai se adequando de acordo com cada orbe, com cada planeta. Então nós podemos imaginar que em outros planetas físicos, né, planetas destinados a receber espíritos encarnados, mas menos densos que a Terra, né, como por exemplo planetas gasosos, como Júpiter, por exemplo. Aliás, que várias obras escrevem que espíritos que viveram na Terra estão lá. Lá existe matéria que para nós seria gasosa, para eles é
dura, ponderável, porque é do grau, né, de solidificação, de densificação que eles estão. E no plano espiritual? Bom, no plano espiritual não há diferença para o nosso, a não ser uma diferença muito grande de densidade. Então aí nós conseguimos já compreender como é que pode ter matéria no plano espiritual. O próprio perispírito, o corpo perispiritual, o corpo do espírito, que para nós é invisível e etéreo, nós podemos atravessá-lo sem perceber e eles passarem por nós, pela matéria bruta, sem qualquer resistência, né, como nós sabemos. Esse perispírito é formado de matéria, em diferentes graus de condensação. Aliás, vejam que interessante, nós tendemos às vezes a pensar, nós somos uma matéria mais densa, os nossos olhos não percebem nada, a não ser que nós tenhamos uma faculdade especial de mediunidade para perceber, e os espíritos para nós são invisíveis numa matéria muito menos densa. Tudo bem, só que entre os espíritos, no plano espiritual, há também infinitos graus de diferença de densidade. De forma que, às vezes, um espírito muito evoluído se aproxima de um espírito inferior e o inferior não o vê. Porque o espírito, numa condição mais inferior, ele é tão denso, se comparado ao mais elevado, que ele não percebe aquela matéria etérea. Então, vejam, mesmo lá, há diferentes graus de eterização. Aí Kardec continua. Que definição podeis dar à matéria, então? E eles dizem, já plantando a sementinha para um conhecimento que se desenvolveu até agora e ainda vai continuar se desenvolvendo na Terra, a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então vejam que Deus, na sua lei perfeita, ele quis que o ser percorresse todo um caminho evolutivo até chegar ao cume, ao máximo da evolução. E para que ele faça isso, ele precisa trabalhar, agir. E a matéria é onde ele atua. Então, Kardec, na sua genialidade, né, para trazer isso para as pessoas, ele faz questionamentos que ele sabe que surgiriam. Então tem um ponto que Kardec pergunta, dá para dizer que o espírito é a matéria, então, e vice-versa? Que a matéria é o espírito inteligente? Ou que espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos dizem, não, a inteligência é um atributo, é uma característica do espírito. Vocês têm dificuldade para entender essas coisas, né? Mas uma coisa não é a outra. A matéria é onde o espírito atua, né? E a única razão de ser da matéria é o espírito atuar nela. Então um exemplo bem bobo que daria para se pensar seria o do, sei lá, o motorista de táxi, né? Qual é a razão de ser, de existir de um táxi se ele não for dirigido pelo motorista? E o motorista, enquanto motorista de táxi, naquela profissão, naquele trabalho, o que ele faz se ele não tiver o táxi? Então vejam, um precisa do outro, um elemento precisa do outro. Então Kardec pergunta, deste ponto de vista pode-se dizer que a matéria é o agente intermediário com o auxílio do qual atua o espírito? Há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. E aí eles completam, sim, e acima de tudo está Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue do elemento material por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito,
de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então vejam, pessoal, que fantástico. Eles nos respeitando, nos amando, nos vendo como criancinhas. Eles plantam sementes de conhecimento. Isso foi no século XVIII, pessoal. Vejam que muito tempo depois começou a se desenvolver, muitas décadas depois começou a se desenvolver a física quântica, que começou a dar explicações sobre o funcionamento do universo. Olhem o que nós dizíamos até pouco tempo, e esses termos ainda são usados. Nós chamávamos aquele lugar onde não tem ar de vácuo. Vácuo é uma palavra do latim do latim vacuum, que significa vazio. Ou seja, o vácuo seria aquele lugar onde inexiste tudo, é um vazio. Mas como eles já plantaram aqui muito antes, não existe vazio. O universo é preenchido. E eles nos dizem aqui, que todas as coisas partem, toda a matéria só adquire estabilidade porque existe esse fluido que preenche, esse fluido intermediário. Nós temos dificuldade ainda para entender o fluido cósmico universal. Muita, eu, por exemplo, tenho. Chega um ponto ali que eu não sei exatamente a distinção do fluido para a matéria etérea. E eu fico com o conceito que eles me dão. Um elemento de ligação. Ora, se a própria matéria pudesse estar num estado como o do fluido, não existiria razão para o fluido existir. Então nós temos o espírito, que em essência é de uma natureza, e nós temos a matéria, e precisamos desse fluido para que haja essa interação. Então nós podemos imaginar, por exemplo, quando eu falo, o ar precisa desse meio mecânico, o som, desculpem, precisa desse meio mecânico que é o ar para que chegue aos ouvidos da outra pessoa. Nós sabemos que onde não há ar, não se propaga o som. O som literalmente caminha pelo ar. Então vejam, esse fluido preenche o universo. E já tem conceitos que os cientistas começam a adotar mesmo sem entender. Então vejam que ali nos anos 90 surgiu a ideia da matéria escura. Então os cientistas, os astrofísicos concluíram que o universo ele é composto, que tudo que nós vemos, tudo que existe, todas as galáxias, os planetas, as estrelas, todos os corpos celestes visíveis, eles só compõem 5% mais ou menos do universo, e que todo o resto é um tipo de matéria invisível para nós. Então o vácuo deixa de existir. E vejam como os conceitos batem. É o que eles dizem aqui. É esse fluido que dá a possibilidade da matéria ter coesão. Nós sabemos que o átomo em si, ele é praticamente energia. Tem muito pouca matéria sólida para nós ali. Mas esse átomo só existe porque tem algo dando coesão para ele. Existe um astrofísico brasileiro, um orgulho para nós, trabalha numa universidade americana, que é o Marcelo Gleiser, e ele diz que também em meados dos anos 90 os cientistas começaram a questionar como é que uma galáxia permanecia unida. Por que ela permanecia? Por que aqueles corpos celestes com aquelas bilhões de estrelas, sistemas solares, ficavam unidas naquele bolo gigantesco, com distâncias tremendas entre uma e outra? Porque não tem nada que segure, que dê gravidade. E eles explicam lá na Gênese que o que dá as propriedades da gravidade para a matéria, para que ela permaneça unida, é o fluido cósmico universal. Então vejam que coisa fantástica, que bonita que é a doutrina, e a quantidade de material que eles nos oferecem que nós ainda nem temos condições de entender plenamente. E aí o Kardec pergunta, esse fluido cósmico universal será o que designamos pelo nome de eletricidade? Então o Kardec tentava achar uma solução, E eles dizem, não, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil,
que você pode considerar independente. Então vejam que mesmo as energias que para nós são invisíveis e etéreas já são modificações desse fluido cósmico universal, compondo uma matéria muito, muito básica. E na pergunta 21, um pouco anteriormente, Kardec pergunta, né, aquilo que eu falei que dá um nó na nossa mente. A matéria existe desde toda a eternidade? Assim como Deus? Ou foi criada por ele em dado momento? Eles resolvem, né? Não, só Deus o sabe. Ou seja, quando a matéria foi criada, esqueçam, vocês não vão saber. Pelo que eles dizem aqui, dá para se deduzir que nunca. Nem quando nós estivermos lá no nível evolutivo de Jesus. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, né, pelo pensamento, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então, será que a matéria é tão antiga quanto Deus? Nunca saberemos. Então, a gente nem se concentra nisso. Mas então a gente pode dizer que tudo que não é espírito no universo é matéria. Mas e aí Deus? O nosso ser supremo que tudo comanda. Bom, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre Deus e trazer conceitos para que a gente imagine ele, né? A primeira coisa, e eu acho que é a principal que se salienta, é que Deus não é material. Sabemos, é um dos atributos dele, mas é o principal, eu acho, para nós imaginarmos que ele é esse ser sem forma humana que está em todo o universo. O que já explica, né, até para nossa mente limitada, como é que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está aqui agora, está em todo o universo. Preenche tudo. Imutável, infinitamente justo e bom. Coordenando tudo. Né? Então nós sabemos, né, nós tivemos que evoluir muito para chegar nesse conceito. E a espiritualidade teve muita paciência. Nós tivemos deuses humanos, nós tivemos deuses guerreiros, nós tivemos sempre um Deus com uma forma humana, Deus com características humanas, até estarmos maduros psicológica e espiritualmente o suficiente para recebermos a ideia desse Deus imaterial, desse Deus que não é neutro, mas que não tem emoções humanas, que tem uma lei perfeita que gera o universo, que gere o universo. Né? Então nós podemos resumir dizendo que o universo inteiro é formado por esses três elementos. Deus, o espírito inteligente, que povoa o universo, a vida, e o princípio material. Tendo esse fluido, que seria talvez uma protomatéria, podemos chamar assim, como um elemento basilar, né? Que vai propiciar que a matéria se desenvolva se organize em cada orbe. Mas o que nós podemos trazer desse aspecto científico, da compreensão para o nosso dia a dia, talvez, para a nossa prática? Eu penso que o primeiro é o da vida em comunidade. Vejam que nós estamos interligados. E a humanidade que ainda dorme, pouco sabe disso. Nós estamos interligados. É mais fácil entender se nós estamos mergulhados num oceano de matéria, nós estamos mergulhados, antes de mais nada, num fluido que preenche o universo. O nosso próprio corpo é formado de uma matéria e o nosso corpo espiritual é formado de matéria também. Essa matéria tem átomos que vibram numa determinada frequência, e toda vez que nós encontramos frequências semelhantes, isso nos toca, nós sintonizamos. Isso explica a sintonia de pensamento. Isso explica que nós, ao pensarmos, conectamos com seres que podem estar até fora do planeta, desde que tenham a mesma frequência de pensamento que nós. Mas um aspecto é que alguns filósofos modernos, né, como Cortella, traz, que eu nem sei se é espírita, né, mas talvez conheça um pouco da doutrina, mas ele fala muitas coisas que são aplicáveis, o Mário Sérgio Cortella, são aplicáveis a doutrina espírita, ou você pode depreender da doutrina, é que nós somos iguais, e nós não nos lembramos disso. E esse princípio desenvolvido e posto em prática, ele leva a uma humildade muito grande. Ele leva a uma humildade muito grande. Se nós somos todos iguais, né,
onde fica a arrogância? Onde fica o lugar para a arrogância? O dia que nós realmente introjetarmos isso na Terra, a humanidade, some a arrogância. Porque eu não sou absolutamente diferente de ninguém. Né? Não importa se se trata de um indivíduo super inteligente, cientista, ou de alguém extremamente rico, ou com uma beleza descomunal. Isso tudo são atributos temporários para o desenvolvimento de uma determinada atividade, para que esse espírito dê aquele passinho de evolução. Claro, a inteligência ela não é um atributo temporário, mas por prova, por necessidade, esse espírito pode reencarnar numa situação em que ele não possa usar essa inteligência, ou num corpo com limitação física, né? Um veículo com um problema, com uma limitação física, ou numa condição que toda aquela inteligência fique em estado latente, porque naquela existência ele não aprendeu a ler, porque ele não estava no meio para desenvolver, ele estava no meio para desenvolver trabalhos talvez totalmente braçais. Então essa compreensão ela nos ajuda a irmos tirando do nosso caminho a arrogância. Somos todos iguais. Estamos temporariamente numa condição ou outra. E mais, estamos todos juntos. Nós não vivemos uma vida independente. Então veja que esse princípio desenvolvido não só vai levar a humanidade a compreender um dia a lei do amor, como por fim, por exemplo, as guerras, as disputas, as fronteiras, porque nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, né? A Terra é só um pontinho, nós estamos aqui nesse pequeno veículozinho chamado Terra aqui, para nos desenvolvermos. E todas as diferenças que nós criamos são fruto do nosso egoísmo, do nosso medo. Claro, isso não significa num planeta atrasado como o nosso, que nós vamos agora abrir a porta da casa e deixar a pousa aberta, porque agora eu confio em Deus e nada vai acontecer. Não, nós temos uma grande gama de espíritos que ainda dormem, que ainda vivem nesse egoísmo, que ainda não entenderam essa comunhão universal, e nós estamos recém acordando. É claro que nós temos que viver de acordo com o mundo que estamos. Mas vejam a decorrência desses conhecimentos para o nosso crescimento. Eu entendo a mim e entendo o outro. Nós vamos botando em prática os conceitos que Sócrates, o grande conceito que Sócrates nos trouxe do conhece-te a ti mesmo. Eu vou me conhecendo, vou também entendendo o outro. E esse conceito pode ser ampliado no sentido de entender o mundo, né? E aí, em última instância, eu acho que é isso que representa a chamada expansão de consciência. Nós que estamos acordando para desenvolver esses conceitos, estamos ampliando a nossa consciência para compreender um pouquinho mais a lei divina. Não é um Deus que está lá longe, me ajuda aqui, meu Deus, eu trabalho, me aconteceu tal coisa. Não é individual, é coletivo. Progresso é coletivo. Ele acontece de forma individual. Eu sou um ser individualizado e sempre vou ser. Mas eu não posso evoluir sozinho. Senão os seres mais elevados não pediam para reencarnar para ajudar os queridos deles que estão na retaguarda. Vejam que interessante esse conceito para o nosso crescimento, para que a gente possa desenvolver de uma maneira que nos ajude não só a compreender, mas a melhorar, a crescer. E aí tem várias histórias bonitas que também nos ajudam a elucidar, né? Tem uma que o Sr. Nunes gosta muito de contar, que também permeia no meio espírita, que é aquela parábola da nora que odiava a sogra, né? E que procurou um determinado curandeiro lá e pediu um veneno, não aguentava mais. Então ela queria colocar um veneno na sopa, na comida da sogra, para que a sogra morresse. Só que não podia ser nada instantâneo, porque elas não se davam bem, e ia ficar muito na cara que a sogra morreu de repente e iam acabar descobrindo. Então ela queria algo que fosse matando a sogra aos poucos. E o curandeiro teria dado para ela então um determinado vidrinho, né? Só que ele teria dito, olha, para que não levante suspeita, isso aqui vai matá-la bem aos poucos, tá? Mas para que não levante suspeita que foi tu, mesmo assim, que pode não ter sido uma causa natural, tu começa a tratar ela muito bem. Muito bem, porque aí quando ela morrer,
ninguém vai suspeitar de ti, vocês vão estar se dando muito bem, tu tá tratando ela super bem, por que tu faria isso? E lá foi a nora, então, botar o plano em prática. Então a nora, sempre que podia, botava lá uma colherinha, no suco, na água, na comida da sogra, para que a sogra viesse um dia morrer. E enquanto isso, começou a tratar bem a sogra, trata bem, trata bem, trata bem. A sogra, ao ser muito bem tratada, começou a gostar da nora. Começaram a ficar muito amigas. De forma que dali a pouco, passado determinado tempo, a nora foi desesperada procurar o curandeiro, disse: por favor, me arrependi. Não quero mais que ela morra. Eu vi que pessoa boa que era, eu que não entendi, ela não me entendia. Agora estamos de bem, eu quero voltar atrás. E quando o curandeiro teria dado uma risada, né? Claro que isso é uma metáfora, né? Mas olhem o sentido, que beleza de ensinamento que tem aí. E o curandeiro teria dito: não, aquilo não era veneno. Aquilo era água da paz, porque eu sabia que no momento em que vocês se tratassem melhor, o ódio desapareceria. Então nós sabemos que as relações humanas não são fáceis, e não é do dia para a noite que nós revertemos, às vezes, um sentimento, às vezes de ódio, né? Dois seres vêm várias vidas se odiando, que isso se converte. Mas esse é o objetivo. Um dia vai ter que acontecer. Né? E tem também várias outras. Tem aquela da história do homem que foi contratado, né, para construir um muro, porque os vizinhos se odiavam. E aí ele ficou lá trabalhando. Quando o vizinho chegou de tardezinha, né, tinha, sei lá, alguma coisa separando a propriedade, um rio. E ao invés de ele construir um muro para que o vizinho nunca mais visse, o outro construiu uma ponte. E aí quem tinha contratado ficou furioso: mas tu é um incompetente. Te contrato para fazer um muro, para mim nunca mais ver esse indivíduo. E tu constrói uma ponte. E eis que quando ele falava, lá estava o vizinho de braço aberto para dar um abraço nele. Então, mais um exemplo, né? Nós podemos construir pontes no nosso dia a dia, ou muros, metaforicamente falando. Né? Então, como eu sempre digo, né, procurando ser muito franco, né, eu tento enxergar em mim as dificuldades que eu tenho de botar essas coisas em prática. Elas não são, além de histórias belíssimas, elas não são, e verdades, né, não são coisas fáceis de se praticar e de se tornarem ferramentas úteis e que a gente realmente utilize do dia para a noite. Então nós começamos hoje, amanhã, agora eu saio aqui da exposição, eu sou uma pessoa doce, eu saio ali, eu sou um verdadeiro santo. Se eu encontrar alguém que me agride, eu trato bem. Não, é um processo, pessoal. Mas esse conhecimento, ele vai nos libertando. É para isso que o estudo está aí. É para isso que os espíritos nos possibilitaram todas essas informações, e é para isso que existe a ciência, né? Que a nossa inteligência vai buscando compreender. Como diz o Pastorino, a lei divina, ela é também um tratado de ciências incompreendido, porque ela explica o funcionamento de tudo. É nós ainda que sabemos muito pouco, que dormimos. Então, acho que a grande sacada é nós usarmos essa doutrina fantástica dentro das nossas possibilidades, do nosso tempo, até da nossa predisposição para estudar. Podemos estudar por vídeos, por leitura, por todos os métodos, né? A leitura sempre é muito importante também, para que a gente consiga, dentro de um limite, ir transformando esses conhecimentos em ação. Quando nós sabemos, as coisas fazem mais sentido. Então, eu espero ter colaborado com esses conceitos, né? É claro que são breves comentários. Eu acho que a gente tem que ler e reler esses capítulos do Livro dos Espíritos e da Gênese, para que a gente possa entender melhor, discutir. Isso é material também para grupo de estudos, né? Mas ficam as provocações, né? Agradeço por mais essa oportunidade de estarmos juntos. E que a gente possa continuar nos meses que vão se seguir com outros temas, né? Muitos dos quais já estão surgindo através das sugestões ali dos amigos e das pessoas que assistem. Então tenhamos todos um ótimo fim de semana, muita paz, uma semana produtiva. Deus nos proteja sob a tutela de Jesus
e sigamos. Muito obrigado pela atenção. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida. De onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida.